O dolo é o elemento subjetivo do tipo penal, que consiste em dois elementos que o estruturam: a vontade, que se projeta no verbo do tipo penal, e o conhecimento, que se estende, que avança pelos outros elementos do tipo. Daí, quem age em dolo administra todo o tipo penal a partir do verbo. Ocorre também que, além do dolo, alguns tipos penais trazem consigo um segundo elemento subjetivo, que é a intenção. E a intenção é identificada nos tipos penais, normalmente com a expressão "com o fim de". Essa expressão "com o fim de" caracteriza um tipo penal doloso e com intenção. Portanto, todo tipo penal intencional é doloso, mas nem todo tipo penal doloso é intencional. Por exemplo, o tipo penal do artigo 121, matar alguém, é um tipo penal doloso, mas não é intencional, porque ele não traz nenhuma outra segunda intenção aclarada na expressão "com o fim de". Note-se o caso do estupro corretivo. O estupro corretivo é praticado por alguém com um viés machista, com o objetivo de praticar sexo com sua vítima, a fim de submetê-la às regras sexuais convencionais. Normalmente, a vítima é um travesti, uma lésbica, um homossexual, enfim, são pessoas que são vitimizadas pelo autor com o fim de serem corrigidas na prática sexual que eles optaram. Então vejam que o estupro corretivo, ele tem três elementos subjetivos: o dolo, o fim de exercer, de sentir o fim libidinoso. Então o estupro tem um fim libidinoso, que é o segundo elemento subjetivo, e o estupro corretivo tem um terceiro elemento subjetivo. Portanto, o estupro corretivo traz o dolo, o fim de sentir a libido, a lascívia, e ainda o fim de corrigir a vítima. Três elementos subjetivos no tipo: o dolo e duas intenções. E cabe ainda uma outra informação sobre o dolo. O pacote anticrime, tão discutido no meio jurídico-político do atual ministro da Justiça, ele traz um instituto bastante estranho na questão da legítima defesa. A legítima defesa é uma reação com o objetivo de cessar uma agressão. Ora, esse pacote quer introduzir um parágrafo no artigo 23, que fala da legítima defesa, e neste parágrafo se diminui a pena, ou mesmo se isenta de pena o autor que, em situação de conflito, no caso o agente policial, mata alguém por medo, surpresa ou emoção. Ora, esse tipo de conduta amplia os limites materiais da conduta, bem como dá margem a uma outra amplitude também bastante elevada sobre os elementos justificativos para o resultado dessa conduta. Evidentemente que quem vai se valer desta prática são indivíduos
ligados à milícia. E na medida em que a milícia avança para o interior do Estado brasileiro, para dentro do governo brasileiro, esse tipo de prática pode ser até conhecido como um kit milícia, vai abrir a hipótese de um novo dolo, um dolo antijurídico. O dolo do autor será o de matar, por exemplo, com o fim de se enquadrar numa excludente da ilicitude, com o fim de se amparar numa justificante. Evidentemente que poderia ser discutido uma teoria da actio ilícita in causa, mas o que deve ser ressaltado é o elevado grau de insegurança que esse tipo de parágrafo pode causar em sendo aprovado. Insegurança para a população, óbvio, e mais tranquilidade para indivíduos, notadamente ligados à milícia, que queiram exercer a sua prática desenfreada de exterminar os seus adversários. É um perigo.